E aí, amigos, estamos de volta para fazer a continuação do vídeo, né? Como melhor forma de marcar a Bíblia. Então vamos estudar aqui o capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos ver como que ficou as marcações neste capítulo. Vamos ver como é que ficou aqui. E pode ajudar você também a marcar a sua Bíblia aí. Vamos ajeitar aqui o zoom. Então vamos lá. Aqui estamos no capítulo 3, vai falar sobre a queda do homem. E como eu destaquei, vamos destacar, falar somente das partes que eu marquei, né? Para você entender melhor. Então aqui, ó, aqui no versículo 3 diz assim, ó, aqui a mulher respondendo para a serpente. Diz assim, ó, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Onde que está escrito essa parte que Deus falou para ela, para Eva, para Adão e Eva, né, para que eles não comessem, senão eles iam morrer? A gente viu aqui, ó, no versículo anterior. Aí diz assim, ó, Deus fala assim, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, aqui estamos. Então, aqui a mulher fala, né, que se eles comessem, iam morrer. Fala para a serpente. Mas, o que a serpente diz para a mulher? Diz assim, ó, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. De onde que surgiu a doutrina dizendo que a alma é imortal? Dizendo que a pessoa morre, a alma sai, a alma é imortal, a alma não morre. De onde que surgiu essa ideia? Foi de Satanás. Essa mentira aqui que Satanás fala para Adão e Eva, né, para Eva, dizendo que se eles comessem, não iam morrer, se comessem aquele fruto. E Deus que criou o ser humano falou, se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Aí a serpente contradiz a palavra de Deus, fala que se eles comessem, eles não iam morrer. Quem estava certo? É lógico que era Deus, certo? Então daqui que surge essa ideia de espiritismo, dizendo que a alma é imortal, que a alma não morre, certo? Então, mas o que a Bíblia fala a respeito da alma? A alma morre? Realmente a alma morre? O que vocês acham? Sim ou não? Como a gente viu lá em Gênesis 2:7, a gente viu que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narinos o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, certo? Então, uma alma pode morrer? Sim ou não? Vamos dar uma olhadinha aqui em Ezequiel 18, versículo 4 e 20. Vamos ver se a alma pode morrer ou não. Porque Deus falou, que o homem foi feito do pó e ao pó ia tornar. Deus falou que se eles comessem do fruto eles iam morrer. E aqui a serpente diz que não ia morrer. E a alma morre ou não morre? Sendo que Gênesis 2:7 fala que nós somos uma alma. Cada ser humano é uma alma. Ezequiel 18, versículo 4 e 20. Vamos ver se a alma morre. Sim ou não? Vamos ver. Ezequiel 18, versículo 4. Que Ezequiel capítulo 18. O 18 aqui, o versículo 4 está aqui. Ó. Olha só que está escrito. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa, o que vai acontecer? Morrerá. Ou seja, a alma morre, sim ou não? Aqui é o próprio Deus falando aqui, ó. Se quiser ler dentro do contexto, diz assim, ó, veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferes este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Adão e Eva pecaram? Onde que eles estão hoje? Mortos. Versículo 20 diz o que, ó? Tem aqui no 20. Mesma coisa, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. A alma que pecar, meu amigo, essa vai morrer. Então a palavra de Deus foi certa quando falou, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Adão e Eva morreram.
e só vão ressuscitar quando Jesus voltar. Vamos voltar em Gênesis. Então, estamos aqui de volta. Como você observou aí, meu amigo, a alma morre, a alma é mortal. Ela não é imortal, ela é mortal. Todas as almas morrem, todas as pessoas morrem, porque a alma e a pessoa é uma só, não é duas, certo? O que é dois aí, quando se trata do corpo humano? Dois é a parte física e o sopro, que é a parte do fôlego de Deus, né? Quando uma pessoa morre, o que sai da pessoa? É o fôlego de vida, certo? Que volta para Deus. Então vamos lá. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes se vos abrirão os olhos. Esse aqui a gente não marcou, mas a gente marcou esse versículo aqui. Por que eu marquei? Vou explicar para vocês. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, quem que ouviram? Adão e Eva, depois que eles pecaram, comeram do fruto. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que eu marquei esse versículo 8? Por causa dessa parte aqui, ó. Viração do dia. Por que eu marquei isso? Porque aqui mostra, irmãos, quando é que se inicia um dia e termina um dia, certo? Não é meia-noite. Essa ideia de meia-noite aí não é bíblica, certo? Bíblica, o dia se começa de acordo com a palavra de Deus que criou o mundo, o nosso planeta, fez a rotação tudo perfeitinho, o sol, a lua, para indicar os dias, os anos e os meses, tudo certinho. Quem sabe o dia, a hora, o momento exato que começa um dia e termina outro dia é o próprio Deus. Então ele deixou tudo escrito na Bíblia. E o que acontece? Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Então que hora que Jesus, Deus, estava lá no jardim procurando Adão e Eva? Que momento era? Será que era quando estava dando meia-noite? Que estava virando um dia para o outro? Não faz sentido, meus amigos. Pode ter certeza que não faz sentido. Mas quando que começa um dia e termina o outro? Então deixa a Bíblia ele explicando, de versículo por versículo, que ela vai te explicando quando que se inicia um dia e termina outro dia. Lembra quando Deus estava criando o mundo? Lembra que quando finalizava cada dia da criação, o que estava escrito nos versos que a gente viu lá no capítulo 1? Quer ver aqui, ó, capítulo 1? Olha só o que está escrito aqui, ó. Sempre esses verdinhos que eu marquei, ó. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Todas as vezes quando termina o dia, fala essa expressão aqui, ó. Houve tarde e manhã. Essa parte tarde é a parte escura, certo? Do pôr do sol de um dia até ao amanhecer, é a parte escura. E aqui, a parte clara é quando o sol aparece até ele se pôr. Então, o dia começa quando? Observe, começa tarde e manhã. De noite, né? Começa quando escurece e termina quando vai escurecer de novo, certo? Então, é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Ah, mas esses dois versos que você apresentou aí não foi muito claro, não. Me explica melhor. Vamos lá, então. Viração do dia. Em que momento Jesus estava lá no jardim à procura de Adão e Eva? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Juízes, no capítulo 14, versículo 18. Vamos dar uma olhadinha lá. Juízes 14, 18. Aqui é o livro de Juízes, tá? Capítulo 14, versículo 18. Mas para você entender isso aqui, se você quiser dar uma leitura aqui, ó, o casamento de Sansão, vou dar só um resumo aqui. Sansão, parece que ele faz um enigma aqui, né, para as pessoas que foram lá para o casamento. Parece que ele fez uma semana antes, se eu não me engano. Aí ele falou assim, ó, para eles descobrir o enigma daquele, ele fez um enigma, né, que ele fala daquela parte lá quando ele encontrou, ele tinha matado o leão e ali apareceu favo de mel depois, né, tava o cadáver do leão lá e tal. Então ele faz um enigma ali e o enigma valia para eles descobrir até o 7º dia, certo? Até a contagem dos 7º dia, 7 dias certinho, dentro do horário. E aí aqui, quando termina o 7º dia, olha que interessante aqui, ó, quando que ia terminar o 7º dia? Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, ou seja, o prazo até finalizar o 7º dia, certo? Antes de se pôr o
sol. Antes de se pôr o sol, o 7º dia da aposta que ele fez, só finalizaria quando o sol se pôsse, porque a contagem de um dia é de um pôr do sol a outro pôr do sol, certo? Então a contagem é dessa forma, dessa maneira, de acordo com a Bíblia, de acordo com o nosso Deus, que criou os céus e a terra. Ele sabe o horário certinho que começa um dia e termina outro. Então, o que acontece? Antes de se pôr o sol, que é a contagem daqueles 7 dias que Sansão fez com os rapazes aí, né? Então, se quiser dar uma olhadinha mais aqui, também nós temos, ó, Neemias capítulo 13, versículo 19. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui estamos no livro de Neemias, capítulo 13, o versículo é o 19. Olha que interessante aqui, ó, a respeito de quando começa um dia e termina outro. Diz assim, ó: dando já sombra, preste atenção, dando já sombra às portas de Jerusalém. Ou seja, quando fala assim, dando já a sombra, é porque já estava bem de tardezinha, que a sombra já está bem grande. Dando já a sombra às portas de Jerusalém, antes de quê? Do sábado. Ou seja, o sábado se inicia quando? Depois do pôr do sol. Então, quando fala assim, bem de tardezinha, dando já a sombra às portas de Jerusalém, é porque estava bem tarde, já estava escurecendo já. Antes do sábado. Ordenei que se fechasse e determinei que não se abrisse senão após o sábado. Então, o sábado se inicia quando? Quando o sol se põe, certo? Então, vamos ler só mais um verso para a gente finalizar essa questão aqui, ó, para não deixar dúvida para ninguém aí, ó. Marcos 15, 42. Aqui é Marcos, capítulo 15, versículo 42, diz assim, ó: ao cair da tarde, ou seja, de tardezinha, já dando sombra às portas de Jerusalém, por ser o dia da preparação, ou seja, na sexta-feira, isto é, a véspera de quê? Do sábado. Ou seja, um dia, meu amigo, ele se inicia depois do pôr do sol. Observe que quando Deus faz uma coisa, ele faz perfeito. Porque quando termina um dia e começa outro, tem uma separação de dia, de claridade, certo? Do sol e escuridade. Então ali faz uma separação de dia, noite. Ali começa um novo dia a partir do pôr do sol, certo? E termina quando se dá o pôr do sol de novo. Então Deus faz uma separação. Aí quando dá meia-noite, aqui o homem inventou essa ideia de meia-noite, quando é então, o que faz uma separação do dia para o outro quando se trata de meia-noite? Existe uma separação da natureza, ela mostra alguma coisa que separa? Se você olhar no relógio, é só o relógio que vai mostrar que um dia passou e começou outro. Só o relógio, porque não tem uma separação de claridade para escuridão. Não tem nada que separa os dois. Só isso, só o relógio que mostra ali meia-noite, pronto, começou outro dia. Não tem uma divisão. Aí Deus faz tudo perfeito, então ele fala: o dia começa a partir de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então espero que esteja esclarecida essa questão. Vamos voltar para Gênesis para nós finalizar. Então aqui já foi esclarecido, vamos descer mais aqui. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da sua vida. Então aqui Deus dá a sentença para a serpente, né? Aí, para a gente finalizar, né? Vamos finalizando aqui, apesar que tem bastante coisa aqui. Mas vamos finalizar aqui, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Onde se cumpre isso? Aqui, ó. Apocalipse 12, versículo 14. Tem uma informação interessante. Depois você pesquisa, para o vídeo não ficar muito longo. E a mulher disse: multiplicarei sobre o modo sofrimento da tua gravidez. Eu marquei de laranjado essa parte aqui, porque é bem interessante, tá? E a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. De azul também. E Adão disse: vês que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesse, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E Deus fala aqui, né? No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foi formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então Deus fala que o homem ia morrer. E aqui a serpente diz que
não morrereis. Quem estava certo, sabemos que foi Deus. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher. Interessante, eu vou só falar essa parte aqui. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. De onde que Deus tirou essas vestimentas aqui, de peles? De onde? Onde que Deus tirou as vestimentas para vestir o homem? De peles. Pele de quê? Pele de cordeiros, meu amigo. Pele de cordeiro. Porque Jesus um dia viria ao mundo, certo? Para morrer no lugar do homem, por causa do pecado que ele fez. Então Deus já sacrificou um animal, certo? Para cobrir o pecado dele. E quem era esse animal? Futuramente, Jesus. Então as vestimentas significa a graça de Deus vertindo o homem de seu pecado, certo? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Preste atenção que está no plural. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Está no plural. Então era Deus, era Jesus, era o Espírito Santo. Todos estavam no momento da criação. Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e também come da árvore da vida e coma a vida e viva eternamente. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, meus amigos, espero que você tenha entendido essa parte também de como marcar a Bíblia. Espero ter ajudado vocês, tá? Você marcar a sua Bíblia também, tirado bastante dúvida aí, né, nessa questão do capítulo 3 da queda do homem. Então, tem muita coisa, irmãos. Muitas coisas mesmo na Bíblia que a gente precisa. Cada vez que você estuda, se a gente estudar de novo, a gente vai descobrir novas coisas, mesmo capítulo. Porque é a palavra de Deus não tem fim. Você pode ler e estudar a Bíblia daqui a 1000 anos e vai descobrir coisas na Bíblia, coisas novas. Apesar que você já leu várias vezes aquele texto. Então, a Bíblia é o livro mais diferente que existe no mundo. E é o mais vendido do mundo. Não existe explicação para um livro como esse. É um livro divino, é um livro que foi inspirado por Deus. E é todo ele, não é somente o Novo Testamento, o Velho também. Então estude a Bíblia, estude, passa a praticar o que a Bíblia ensina, que é eu acho que é uma das partes mais importantes. Não é somente você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você tem que praticar o que ela ensina. E não adianta só ler, conhecer, não praticar, não ensinar para o próximo também o que você está aprendendo. Então, é isso aí, meus amigos. Se gostou do vídeo, deixa o like, tá? Compartilhe o vídeo se você quiser. Se não quiser compartilhar, só aperta o botãozinho do like e o YouTube já vai fazer isso para você, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.